A lei. Acreditamos que a lei deva ser justa, deva fazer o bem, evitar e punir o mal. Acreditamos que os problemas surjam quando a lei é desrespeitada, corrompida e não aplicada. E claro, o que todos nós queremos é o Estado de Direito, o império da lei, a segurança jurídica e o governo das leis e não o governo dos homens. Mas a lei é feita por homens. E às vezes é a mesma lei a ser injusta, a ser ineficiente e a gerar corrupção. É a mesma lei a ser ferramenta de poder, de pilhagem e de controle social. Por exemplo, acreditamos que deveríamos ser todos iguais perante a lei. É o princípio da isonomia, da igualdade formal e jurídica. Mas é a mesma lei, às vezes, que faz diferenças. Que faz diferenças entre quem tem foro privilegiado e quem tem a justiça comum. Entre terra privada e terra estatal. Sendo que na primeira alguém pode sempre pedir uso capião e na terra estatal nunca ninguém. É a mesma lei que faz diferenças entre trabalhadores privados que pagam impostos e burocratas estatais que recebem impostos e salários acima do teto e fora do mercado. É a mesma lei que faz diferença entre quem pode e quem não pode, entre quem pode tudo e quem pode nada. Acreditamos que o Estado deveria aplicar a lei, mas são eles, às vezes, que não respeitam a lei. Quando, por exemplo, faz o impeachment do presidente, mas não tiram os direitos políticos. Quando o governador do estado, como aconteceu aqui, não paga o piso salarial dos professores, ou como aconteceu em outros estados, quando confiscam depósitos judiciais de terceiros para pagar os rombos nas contas que eles fizeram. São eles que não respeitam as leis. Com encontros fora da agenda e salários acima do teto. Acreditamos que a lei deveria limitar o poder, mas às vezes é a mesma lei a dar poder, ao ponto que muitos querem virar juristas e advogados exatamente para ter poder e dar carteiradas. É a mesma lei a dar privilégios, carros com motoristas, cafezinho, vale terno e sofá no gabinete. É exatamente o fato que tudo está na Constituição, não por acaso a terceira Constituição mais longa do planeta, a dar poder ao Estado e a oberar o STF. É a vagueza da lei a deixar alguma margem de interpretação e muita margem de poder. Afinal, alguém já disse, aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Acreditamos que a lei deva ser moral, e que é moral, mas esquecemos que a escravidão foi legal, que os campos de concentração foram legais, que a apartheid foi legal, que o fundo eleitoral é legal, que as desapropriações nas favelas são legais. Que ambulantes e mendigos são retirados das nossas calçadas todos os dias com força de lei. Esquecemos que o BNDES retira 9% do PIB dos pobres para redistribuir para as empresas grandes e ricas. Na verdade, a lei acaba com a moralidade. Quando, por exemplo, finge que está redistribuindo recursos para os pobres, e aí as pessoas não ajudam, porque pensam, eu já fiz meu dever, eu já paguei impostos. Quando institui, por exemplo, prioridades nos caixas e nos ônibus, e aí o que acontece é que quando chega uma gestante ou um velho, afinal, nós não deixamos passar, não deixamos sentar, porque pensamos que já existe um assento específico para eles. Ou quando confundimos a lei com moralidade, e aí nos tornamos robôs obedientes e amorais. Acreditamos ainda que a lei deva promover um ambiente econômico eficiente, mas é a mesma lei que gera ineficiência, torrando, por exemplo, bilhões e bilhões com Copa do Mundo, Olimpíadas, estádio em Manaus e em Brasília.
É por lei que se institui e se administra o BNDES, o maior banco de desenvolvimento do mundo, maior que o Banco Mundial, que não gera desenvolvimento nenhum, que gera subdesenvolvimento. Deveria até se chamar BNSUB, Banco Nacional de Subdesenvolvimento. É por lei que se faz protecionismo. E é assim que o Brasil virou uma das economias mais fechadas do planeta. E para quem não acredita, porque sempre ninguém acredita, eis aqui os dados. É por lei que se exigem autorizações, concessões, alvarás, carimbos vários, ao ponto de nos colocar nos últimos lugares de liberdade econômica do planeta. Na posição 153 em 180, pouco antes de países como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, entre os países quase não livres. É por lei que hiperregulamentam todos os dias a nossa vida. Vamos lembrar só alguns casos. Os mais recentes: rádio obrigatório nos celulares, regulação do esporte eletrônico, proibição de descontos para mulheres em bares e boates, segunda-feira sem carne, revisão obrigatória do ar-condicionado, kit anti-incêndio, salvo depois mudar de ideia, proibição do sal na mesa, proibição da cobrança para orçamentos, proibição de cobrar por sentar na mesa do bar. Teve até uma lei para decidir se a espuma da cerveja é cerveja. E agora acabaram de instituir o Dia Nacional do Desafio. Todas as últimas quartas-feiras de maio, todas as empresas serão obrigadas a fazer 15 minutos de exercícios para os funcionários. Eu lembro dos meus avós quando lembravam, isso foi aprovado, né? É já lei, se preparem. Eu lembro dos meus avós quando me contavam do sábado fascista instituído por Mussolini, onde no sábado as pessoas deviam fazer ginástica em praça pública. Exatamente a mesma coisa. Desde 1988, foram aprovados 5,4 milhões de dispositivos legais, 769 por dia útil. Só ao nível federal são 15 por dia. Considerando os 3 entes federativos, e considerando que cada um de nós mora só em uma cidade, só em um estado, é uma média de 217 mil dispositivos legais em cima de cada um de nós. É humanamente impossível saber e seguir esta lei. E ainda, muitos repetem, o Brasil tem boas leis, o problema é que não são aplicadas. Não, o Brasil tem leis demais. Se fossem todas aplicadas perfeitamente, o Brasil pararia. Mas é por esta visão fantástica das leis que faz com que, Brasil afora, nas universidades se ensine a visão da lei, do direito como ferramenta de mudança social. Ou seja, a ideia de usar o direito para moldar e plasmar a sociedade segundo os próprios prazeres. Ou seja, pura engenharia social, puro coletivismo, puro totalitarismo jurídico. Enquanto no resto do mundo, o direito é um simples método de resolução de conflitos. Ao contrário, aqui se gera mais conflito, com a judicialização das relações sociais, que muitos até celebram. E os advogados agradecem, afinal, a indústria do dano moral, por exemplo, gera milhões de causas lucrativas. É ainda por esta visão da lei que o fiscal se acha importante, e todo empoderado por um crachá dado pelo Leviatã, ele acha que o Brasil não dá certo porque a lei não é aplicada. Agora vou aplicar a lei e vir a Suíça por decreto-lei. E é ainda por esta visão que as pessoas chegam até a delatar o próprio vizinho, porque ousou cortar uma árvore na própria propriedade, porque deu um tapa ao próprio filho. Delatar o próximo ao príncipe, uma mentalidade de SS nazistas. E para o Estado é perfeito.
porque terceirizou a fiscalização e colocou as pessoas umas contra as outras. Mas ainda assim, as pessoas repetem, falta fiscalização. Enquanto o que acontece de fato é o seguinte, as grandes empresas vão diretamente pressionar o legislador para fazer uma lei que encarece o processo, o custo de produção, para jogar o concorrente menor fora do mercado e aí ficar com monopólio. Aí, quando o fiscal vai controlar o comerciante para aplicar esta lei corrupta, a ele não resta que pagar a multa ou pagar o fiscal. Mas a lei foi feita exatamente para gerar isso. Acreditamos, enfim, que a lei deve evitar e punir a corrupção. Afinal, a corrupção é exatamente desviar do fim oficial e mais nobre da lei, desviar recursos e dinheiro. Mas a mesma lei que é feita para gerar corrupção. Empresas estatais e bancos estatais servem para empregar e dar poltronas aos amigos e fazer ganhar leilões a empresas amigas. A hiperburocracia dos portos mais lentos do mundo serve exatamente para que, a um certo ponto, chegue o empregado do porto e apresente uma alternativa, um jeitinho, para despachar ou desembargar a mercadoria mais rapidamente. O superfaturamento das infraestruturas não é um erro, não é falta de planejamento, é um planejamento espertinho demais. Na verdade, se faz a infraestrutura exatamente para desviar dinheiro. O custo deles é que para fazer isso tem que nos dar a ponte. E a merenda escolar é a mesma coisa. Você pode gritar, roubaram a merenda de meu filho, mas na verdade o objetivo é o mesmo. O objetivo é desviar. Para isso, tem que nos dar algumas merendas. O que nós chamamos de corrupção, na verdade, é o objetivo real dos políticos. É a função normal do Estado. O resto é a máscara. E claro, temos que mudar isso. Em conclusão, existe uma diferença enorme entre lei e legislação. Aquela da qual estamos falando aqui até agora é, na verdade, a legislação e não a lei. As leis são as leis da economia, como a lei da demanda e da oferta, ou as leis naturais. A lei é um fenômeno descritivo, espontâneo, de baixo para cima, um fenômeno natural. A legislação é um fenômeno prescritivo, de cima para baixo, impositivo, é um fenômeno político. E a legislação vira mera vontade do Leviatã preto em branco. Sim, temos que respeitar a lei. E temos que tentar melhorar a lei. E o que os dois grandes homens aqui fizeram e estão fazendo é fundamental para domar a besta. Mas não basta. Prender os responsáveis é essencial, mas não é só isso. É como quando você prende o chefe do tráfico e 3 segundos depois surge um outro. Isso não resolve o problema, que é um problema sistêmico de incentivos de estrutura. Não é só colocar a pessoa certa que tudo vai melhorar. Não é um salvador da pátria que vai melhorar e vai resolver o país agora nas próximas eleições. É o tanque que está furado. Não basta, não adianta colocar gasolina. É o carro que tem que ser trocado e não só o motorista. O que temos que fazer? Temos que revirar o Estado ao avesso. Temos que reverter a estrutura estatal, temos que mudar sua função, temos que limitar o impacto de seus incentivos perversos, temos que limitar sua dinâmica, para que a lei seja mais poderosa que a legislação, para que sejam eles a obedecer a nós e não o contrário. Temos que diluir o poder político ao máximo possível. Temos que descentralizar. Temos que descentralizar de Brasília para os estados, para os municípios e para os bairros, para nós poder fiscalizar o príncipe e não vice-versa. Para poder ter diferentes sistemas jurídicos em concorrência entre eles, experimentar e testar os melhores, emular os casos de sucesso e evitar os casos de fracasso. Métodos privados de resolução de conflitos, como a arbitragem, têm que ser ampliados para mais esferas. E, especialmente, temos que fazer uma divisão clara e forte entre economia e política, para minimizar o conluio, o lobismo e a corrupção. Temos que tirar a política da nossa vida e do nosso bolso. Para concluir, eu me lembro de um depoimento de uma senadora famosa, recentemente, se não era no TRF4 de Curitiba,
no qual estava sendo perguntada se sabia de nomeações políticas nas empresas estatais. E ela respondeu, claro que sim. Mas esta é a lógica da política. O judiciário também tem sua lógica. E a política tem a sua. Vocês, então, estão querendo criminalizar a lógica da política? Cara senadora, é isso mesmo. Queremos criminalizar a lógica da política porque esta lógica da política é criminosa. Obrigado.